Um bônus ainda mais para minha alegria é o fato de os irmãos estarem estudando sobre liderança, sobre o que Deus tem planejado para a igreja. Então eu posso dizer, tendo envolvido com o trabalho de plantação de igreja, estruturação de liderança há mais de 15 anos, de que liderança de fato, compreender como o reino de Deus funciona na igreja, como líderes qualificados deveriam, ou como a igreja deveria se governar, é um dos pontos mais cruciais de causar um grande impacto no mundo, ou na sociedade, ou no bairro em que se vive. Um dos grandes problemas das igrejas é que elas esqueceram de alguma forma, principalmente igrejas boas como essa, como a minha, é que enquanto o tempo vai passando, às vezes a gente tem a ideia de passar de largo no que a Escritura diz, acostumado com uma determinada tradição que diz determinadas coisas, e a gente aprendeu a funcionar de uma determinada maneira, e agora a gente ficou cego, surdo em relação ao que Deus tem dito a respeito de como a sua igreja deve ser governada. Então, na nossa congregação, na nossa comunidade, nós acreditamos numa pluralidade de homens. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Efésios capítulo 3, ele faz reinar o seu governo e a sua autoridade por meio de homens irrepreensíveis, que são os seus pastores, 1 Tessalonicenses, Hebreus e outros textos, e a responsabilidade então da igreja é caminhar debaixo da liderança, da proteção, do amor, do cuidado, da oração e da direção desses homens. Esse é o plano de Deus. A igreja faz isso, a igreja como um todo caminha nessa direção. Muito obrigado, irmão. Quando a igreja então caminha nessa direção, tem de Deus o aval e a bênção para poder fazer o que é próprio do Senhor. Então nós dividimos, o Alexandre pediu para a gente dividir esse tema, liderando a igreja de Deus, ou a igreja local em períodos de crise, em 3 subtemas. E achei muito feliz, porque nós começamos por aquilo que é crucial. O texto que nós lemos, em Tito capítulo 1, é simples. Finalmente Paulo foi solto, ele vai ser preso dentro de alguns meses, ele tem pouco tempo, ele está plantando igrejas em Creta, ele tem que sair para plantar o máximo de igrejas possível, porque o pessoal está vindo atrás dele. O cristianismo agora vai se tornando uma religião que não é permitido, não é como o judaísmo. Então o Império Romano está abrindo os olhos, está perseguindo o cristianismo. Então Paulo tem que sair, deixar uma igreja em Creta. Essa igreja, embora tendo sido plantada pelo apóstolo, é uma igreja que bem devagar vai, em vez de amadurecer, vai piorar. Falsos profetas de dentro da igreja, judaizantes, pessoas que estavam trazendo de volta a lei. A igreja está sucumbindo pela falta de homens capazes de liderar a igreja. Paulo, de lá onde ele está, ele liga para o WhatsApp de Tito, passa um WhatsApp para Tito e diz: olha, eu preciso que você fique em Creta. É o que nós lemos no versículo 5. É por esta causa que te deixei em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas que faltam, para que você emendasse, para que você ajeitasse, corrigisse, sanasse, desse um jeito, engessasse as coisas que faltam. Como é que a gente faz isso? Você precisa colocar homens capazes. Ele diz que constituísse presbíteros, líderes, servos da igreja, que pudesse dirigir a igreja. Revitalização de igreja, estruturação de igreja, fazer a igreja funcionar, começa-se por encontrando homens irrepreensíveis, colocando esses homens que amam a palavra de Deus. A gente vai ver as descrições na frente do seu povo. E Deus então vai usar isso para guiar o seu povo. Não tem nada antes disso. Esse é o plano diretor de Paulo. Não é as reformas, eu sei que vocês fizeram, a gente está fazendo uma lá, nada contra a reforma. Não é essas outras coisas que às vezes tomam a nossa atenção. A igreja funciona por meio de homens e mulheres. E dentro da igreja precisamos então encontrar esses homens capazes e irrepreensíveis para liderar seu povo. Então vamos orar. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro desses
tipos de oficiais da igreja, esperando em Deus que seja uma bênção para nós. Eu não sei se vai ter tempo para perguntas hoje. Não. Toda manhã. Então, se você tem qualquer dúvida, você tenta dormir, toma maracujina e dorme, e amanhã você volta e traz as perguntas. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. E o que nós mais precisamos ouvir é a tua voz. O homem não é confiável. Nós temos um coração pecaminoso. Precisamos da tua ajuda. Eu quero me alegrar com esses irmãos queridos que estão aqui por 26 anos, pela luz de Cristo que tem raiado nessa congregação e por meio dessa congregação, neste bairro e nesta cidade por esses 26 anos. Queria pedir que o Senhor, enquanto aguardamos o teu retorno, fizesse muito mais, que levantasse homens, amantes da tua palavra, servos da igreja, que os qualificasse, que eu colocasse a igreja ao redor deles, para ajudá-los, encorajá-los, orar por eles, que a igreja esta aqui seja tudo o que o Senhor planejou para ela. É o que eu imploro, em nome de Cristo. Amém. Eu tive uma experiência, uma vez, chegando num restaurante nos Estados Unidos. Eu estava com uma era como se fosse um adolescente, amigo da minha filha, e ela foi pedir, e aí o garçom veio. E aí ela perguntou assim para o garçom: eu queria alguma coisa gostosa. O garçom disse: sim, claro, o que você quer? Alguma coisa gostosa, tipo assim, uma coisa vermelha. E aí o garçom disse: eu posso trazer uma coisa vermelha, né? Uma coisa bem quente. Aí ela disse: sim, claro, pode trazer uma coisa assim. Só que quando ele falou em espanhol. E aí ela não entendeu, mas ele falou sorrindo. E aí ela achou por bem que era uma coisa, achou que deveria ser uma coisa legal. Ele ofereceu para ela camarão aos infernos. E ela disse: só que ele falou rindo para ela: eu posso trazer para você camarão aos infernos. E ela disse: claro, você pode trazer camarão para mim, esse nome que você falou. Então o garçom trouxe, e ela era muito bonito o prato, e ela deu a primeira, e aí foi a única coisa que ela comeu. O camarão era muito quente, assim, de muita pimenta, era vermelho de pimenta. Ela quase morre, ficou traumatizada, nunca mais voltou naquele restaurante. A intenção dela era ter uma boa experiência ali. No entanto, o garçom, que deveria estar lá para servir e deveria conhecer, né, que uma pessoa não estava entendendo o idioma, e explicar para ela, servi-la bem, também achou por bem dizer o que estava na cabeça e não ajudar ela nesse processo de compreensão. Talvez você, como essa pessoa, já teve experiências de encontrar garçons que não eram tão legais, ou tão claros, ou tão simpáticos. A ideia de garçom que consegue servir bem e tornar o prato e o lugar atrativo, é a mesma ideia que passa em Atos capítulo 6. A ideia de diáconos é a ideia de homens que servem mesas. E a ideia do garçom moderno é muito parecida com aquela que a gente encontra em Atos capítulo 6. Se vocês olharem lá em Atos capítulo 6, nós vamos ver quando, pela primeira vez, homens são chamados para servirem outros, especificamente servindo às mesas. E ao contrário desse garçom que ofereceu camarão aos infernos, como o diácono, aquele que serve mesas dentro da igreja, deveria fazer para servir o povo. Atos capítulo 6 diz assim: naqueles dias, verso 1, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grupo de sacerdotes obedecia à fé. De onde é que vem a ideia de diácono? A gente vai ver um pouco mais na frente que no livro de Filipe, na carta de Paulo aos Filipenses, que é escrita muito mais na frente, Paulo já entende que na cabeça de Jesus existiam 2 oficiais, presbíteros, bispos e pastores, a mesma coisa, dependendo de como se olha, e diáconos, os diáconos ou os servos. Aqui, no entanto, o livro de Atos, ele cobre um período de transição, onde a igreja está aprendendo a mente do Espírito, está aprendendo quais dons são necessários, está aprendendo o que enfocar, o que fazer, como ajuntar, o que ensinar, como edificar a igreja. Então é um problema simples. No Atos capítulo 6 nós vemos, é muito problema, pouca gente para fazer e muita gente para reclamar. Já viram isso acontecendo? Muito trabalho, pouca gente para fazer e muita gente para reclamar. Já viu isso, Alexandre, alguma vez? Não aqui, mas talvez em outros cantos, talvez tenha isso. Isso não é um problema novo. O problema aqui era o seguinte: as viúvas dos helenistas começaram a reclamar porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o povo de Deus sempre veio das classes mais humildes, as classes mais pobres da sociedade. E aí algumas pessoas entregavam comida, pelo menos para os apóstolos, e eles eram encarregados de dividir aqueles que tinham pouco, no caso as viúvas. As viúvas helenistas eram aquelas que falavam o grego, aquelas que tinham de alguma forma absorvido a cultura helênica, a cultura grega, e eles falavam grego. Enquanto os hebreus, eles não tinham absorvido nenhuma cultura, eles continuavam como se fossem judeus. Quando esses 2 grupos se convertem, então agora vai acontecer um problema. E aí, perceba aqui que o problema é muito mais do que falta de mão de obra para entregar a cesta básica. O problema era um problema de discriminação, era um problema talvez de racismo, era um problema além do que a falta de comida, a falta de mão de obra para entregar a cesta básica. As pessoas helenistas, as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas, provavelmente porque elas eram helenistas. Assim como se tinha 2 e tinham 3 pessoas, talvez eu ia dar preferência, os judeus aqui iam dar mais preferência para aquelas que eram viúvas dos hebreus. O problema então é muito maior do que só uma questão de comida. Era um problema de divisão dentro da igreja, era um problema bem no começo da igreja que poderia, se tivesse sido perpetuado, atrapalhar a movimentação do reino de Deus para frente. Bem no começo, as 2 precisam de ajuda, mas começa a ter favoritismo, parcialidade. As viúvas dos hebreus merecem mais, elas não absorveram a cultura assim como esses aqui. O problema é sério, grave, muito mais do que apenas essa questão de falta de comida. O parecer chega aos apóstolos. Rapaz, é o seguinte, está tendo divisão, parcialidade, favoritismo, estão tratando os 2 grupos de maneira leviana, estão sonegando a distribuição diária para as viúvas dos helenos, só porque eles absorveram a cultura helena. Está errado isso. O problema é sério, não é? O texto, no entanto, diz que os 12, os apóstolos, ele chama a comunidade dos discípulos e eles dão um parecer. O que a gente aprende nesse texto é que esses problemas, eles vão ajudar a ajeitar
a afunilar, a focalizar o que é mais importante para os apóstolos, eu vou dizer, para os presbíteros e pastores. São os problemas que fazem com que a gente defina o que é mais importante. São as dificuldades e as provações que nos ajudam a definir aonde eu vou focalizar as minhas energias. Tinha gente deixando de comer, sendo esquecida na distribuição diária. Pessoas estavam sendo discriminadas. Pedro, Tiago, João, vão fazer o quê? Eles dizem, não é correto, não é sensato, não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui a gente aprende a primeira, e aí eles vão escolher os homens, a gente aprende a primeira função dos diáconos. Os diáconos, nesse momento aqui, eles são escolhidos para libertarem, darem folga aos diáconos, para que eles focalizem as atenções e as energias na palavra de Deus. Os diáconos, eles são instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a igreja, para que a igreja, ela sempre, constantemente tenha o puro leite espiritual da palavra de Deus. O ministério dos diáconos surge de uma necessidade que poderia ter roubado dos apóstolos o tempo e a energia para que eles se dedicassem à palavra de Deus e à oração. É em benefício da palavra de Deus e da oração que os diáconos surgem. E isso nos ajuda a entender como este livro é central na igreja. Tudo deve girar em torno deste livro. É a palavra de Deus que alimenta, é a palavra que corrige, é ela que é inspirada, é ela que deve ser pregada, é ela que deve ser dada ao povo. E nada, mesmo o suprimento diário das pessoas, deve atrapalhar para que a palavra e a oração seja dada em benefício do povo. Não é certo que nós abandonemos o ministério da palavra para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que encarregaremos para o serviço. Me chama a atenção aqui, o que é que a gente precisa, o que é que vocês acham que uma pessoa precisa para entregar a cesta básica? Qual é o tipo de habilidade espiritual que essa pessoa precisa ter para entregar a cesta básica? O que que alguém precisaria de espiritual para fazer a diferença entre cuscuz e café, entre arroz e farinha, entre detergente que boa? Detergente que boa, alguns homens talvez tenham dificuldade. Mas entre as outras coisas, qual seria a habilidade espiritual que seria necessária? Nenhuma. Mas aqui o problema é maior do que apenas a questão da distribuição diária. Os apóstolos perceberam que por trás da sonegação da distribuição diária estava o desejo de rachar a igreja no meio. As murmurações, as divisões, as brigas estavam tentando sugar. Os apóstolos se ausentam porque eles têm que dedicar a palavra e a oração, mas eles chamam homens que eles precisam ser cheios do Espírito Santo, de fé, para que eles não somente façam diferença entre cuscuz, arroz, feijão, entre alguém que fala grego e alguém que fala só o hebraico ou o aramaico, mas consigam juntar essas pessoas, diminuir o risco de divisão, agregar, acabar com a murmuração, encorajar o ajuntamento, funcionar como se fosse uma cola, mantendo a igreja dentro do ciclo da bênção. Os diáconos, então, surgem no primeiro momento não como ministério para competir. Temos o pastor, os presbíteros e tem o ministério deste diácono aqui.
Olha como eu faço bem isso, ou como eu faço bem aquilo. Olha como eu sou importante nisso. Os diáconos surgem como massa que liga a igreja, para diminuir as murmurações, para proteger, para que a palavra não perca a sua vitalidade, para ligar os gregos e os helenos juntos. Os diáconos, então, irmãos, são instrumentos na mão de Deus para promover a unidade da igreja. É por isso que esses homens precisam ser cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Eles precisam ter a mente de Cristo, eles precisam estar pensando como Jesus pensa, precisam amar a igreja como Jesus ama, precisam ter uma experiência de fé com Jesus Cristo, precisam ser salvos. Diáconos, então, as qualificações aqui não são os mais velhos. Inicialmente, espera-se que esses homens mais velhos sejam assim. Não são os mais capazes, não são os mais ricos, não são os mais eloquentes, não são aqueles que têm bons negócios do lado de fora, não são aqueles que querem um cargo, são aqueles que compreendem a necessidade de homens serem dessa maneira e dessa maneira, cheios do Espírito Santo de fé, para funcionarem como ferramenta de ligadura das muitas divisões e problemas que surgem na igreja. Por isso que eles trazem algo que os pastores e os presbíteros, eles não podem fazer. Eles trabalham nessas atividades mais práticas. E nessas atividades mais práticas, como destruir cesta básica, eles estão ministrando na vida de homens e mulheres. Encorajando, juntando, ligando. De maneira que os homens, depois dessa dificuldade, podem ser mais próximos um do outro. Mas como é que a gente vê dos diáconos na atualidade? Os diáconos, infelizmente, eles receberam uma ideia completamente outra. Existem, e eu não sei se aqui funciona, então eu vou dizer, mas eu não sei se funciona assim, vou dizer o que eu compreendo pela Escritura. Existe o conselho diaconal, que funciona como quase os patrões dos pastores. Ou existem o conselho diaconal, onde o pastor funciona como se fosse mais um diácono, ou os diáconos funcionam como se fossem pastores. Isso está fora do que diz a Escritura. Olha, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, e a gente vai para lá. Nas qualificações tem uma ideia do que eles fazem. 1 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 8, ele diz assim: do mesmo modo, ele havia falado dos pastores. Vamos ler dos pastores, tá bom? Versículo 1. 1 Timóteo 3:1. Eu vou dar um doce para quem descobrir a diferença entre os pastores e os diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, preste atenção, é necessário que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos em uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Qual é as diferenças nas qualificações entre pastores e diáconos?
Duas, né? Muito bem. Qual é a primeira? Primeira é apto para ensinar. Muito bem. Queria ter um filho assim, viu, Alexandre? Muito bem. Apto para ensinar. Vocês veem no versículo 3 diz apto, ou 2, desculpa, apto para ensinar. A palavra apto para ensinar no original é que eles têm uma boa didática. Fala não somente do conteúdo, mas na habilidade, na possibilidade de articular o conteúdo para que isso seja compreensível para aqueles a quem ele vai ensinar. Mais do que qualquer outra coisa, o pastor vai lidar com a palavra de Deus, a transmissão da verdade de Deus para o povo. Ele precisa ser, de alguma forma, didático, receber dons de Deus, e isso pode ser desenvolvido. Uns têm mais, outros têm menos, mas ele precisa ser bom de didático, explicar de maneira clara. Não é dito nada sobre isso para os diáconos. Não se requer disso dele. E a razão parece ser simples: não se requer disso dele, porque ele não precisa fazer isso. Agora eu vou dizer aqui com cuidado, não é o fato que ele não precisa, que ele não pode. Não é pecado um diácono ser um bom professor. Por exemplo, dentro daqueles 7 que foram escolhidos em Atos capítulo 6, a gente vai ter um camarada chamado Filipe. Filipe, que vai chegar mais na frente, vai morar em Cesareia. Filipe aparece aí como diácono, mas ele nunca aparece servindo às mesas, muito embora a gente saiba que ele deve ter trabalhado na distribuição diária, né? Todos os dias, porque era diária. Mas ele aparece mais na frente em Atos capítulo 8, é ele que leva o evangelho, passando por Samaria até o eunuco. Lembram disso, dessa história? E aí mais na frente, em Atos capítulo 20, ele é chamado Filipe, o evangelista. Filipe, muito embora inicie o seu ministério como diácono, e talvez tenha perdurado como diácono por muito tempo, a igreja de Deus reconhece as habilidades que Deus havia dado para esse homem para evangelizar, para promover o evangelho de Deus do lado de fora da igreja. Enquanto os pastores cuidavam da edificação, Filipe cuidava de cruzar fronteiras. Dessa forma ele foi considerado como o evangelista. Então está aqui um exemplo de alguém que fez. Mas não é requerimento dos diáconos fazerem isso. E a igreja ficaria correta se parasse de esperar que os diáconos fossem subpastores, ou pastores sobressalentes, ou pastores secundários, ou outros pastores, ou aqueles que ficam no lugar dos pastores. Diácono, tanto por definição, quanto na prática aqui, são servos da igreja. Eles são homens habilitados por Deus, cheios de fé do Espírito Santo, que estão dispostos a servir naquilo que a igreja precisa, com o propósito de desafogar os pastores para que eles se dediquem no ministério da palavra e da oração. Os diáconos servem a palavra de Deus, aliviando das questões administrativas e práticas, circunstanciais, físicas, para que os pastores dediquem tempo ao ministério da palavra e da oração. Sem eles, alguém vai precisar fazer as muitas coisas. Normalmente serão pastores. Os pastores envolvidos com muitas outras coisas, vai roubar deles o tempo do ministério da oração, o ministério da palavra. Pastor que não faz isso, a igreja morre por inanição. Vocês acreditam que é assim que a Bíblia diz? O Deus que criou a igreja pensa dessa maneira. Por isso que ele colocou 2 oficiais, aqueles que são servos da igreja, linkando uma a outra, unindo, desafogando os pastores, servindo a igreja, protegendo para que o ministério da palavra e da oração tenha a sua funcionalidade. E outros que vão ser especialistas em ensinar, aconselhar, corrigir, dirigir, orar e amar. Essa é a primeira coisa que não é cobrada dos diáconos, mas que normalmente as igrejas cobram. A segunda, essa é um pouco mais difícil. Quem conseguiu descobrir? Qual é a segunda qualificação que não aparece nos diáconos, mas que aparece
nos pastores. Olha, e aí? Conseguiram identificar? Ninguém quer o bombom, né? Se eu tivesse dito pizza, aí o número seria maior, né? Olha o que diz o versículo 4. Dos pastores ele diz assim, ó: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Certo? Aí ele diz por que essa qualificação é importante para os pastores. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como? O que diz aí? Cuidará da igreja de Deus. A responsabilidade dos pastores dada por Deus exercer liderança e governar, como o texto diz, a igreja. Quando diz governar, as pessoas acham que mandar tudo, mas eles são responsáveis diante de Deus, autoridades na igreja, para dizer pela palavra de Deus como as coisas devem ser. Quando a gente olha essa mesma qualificação nos diáconos, ele diz assim, versículo 12: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Tem alguma coisa depois? Não. A relação, a equivalência não se mantém, porque não é responsabilidade dos diáconos liderarem a igreja da mesma forma que os pastores, presbíteros e bispos têm. Irmãos, isso precisa ficar claro, porque mesmo que alguns diáconos eles façam bem a atividade de pastor, eles deveriam ser então reconhecidos como pastores, não como diáconos. E aí está na nossa cabeça algumas vezes que as igrejas precisam ter apenas um pastor, não dois, não três, principalmente igrejas pequenas, não pode ter mais de um, precisa ter um pastor que administra o conselho diaconal, que demite e ajuda o pastor e tal, e funciona como pastor na ausência e tal, ao invés de ter, se esses homens são qualificados, eles devem ser responsáveis por serem pastores, enquanto os diáconos eles lutam com as outras coisas. Na igreja em que eu estou servindo agora, nós estamos fazendo 2 treinamentos. Nós estamos treinando tanto na criação de um conselho de pastores, quanto estamos treinando e trabalhando na criação de um conselho de diáconos. Por que isso? Olha o que diz o versículo 9, o versículo 9 e 10. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Como é que aconteceria na prática? Então, em janeiro, nós anunciamos para a igreja que nós estaríamos em oração, em jejum, pedindo que Deus levantasse homens que gostariam de servir a igreja como diáconos. Não é ter fama para si, mas servir a igreja naquilo que precisaria. Então nós oramos, surgiram 12 homens. Desses 12 homens, nós conversamos com cada um deles, reunindo depois com todo o grupo, treinando esses homens pelas qualificações. Perguntamos para eles, conforme o versículo 8, se eles eram dignos de respeito. Perguntamos às suas esposas, perguntamos aos seus filhos. Perguntamos se eles estavam trabalhando, aos seus patrões, se eles eram pessoas dignas de confiança. Olhamos, eles têm que ser homens de uma só palavra. Perguntamos na igreja, perguntamos para as suas esposas, os seus filhos, se sim significava sim, se não significava não. Se eles eram envolvidos com fofoca, com serem mexeriqueiros, se eles eram veactos, malacas, 171, todas essas coisas. Depois disso, perguntamos se eles tinham algum vício, não inclinados a muito vinho. Nós perguntamos a eles, depois de ensiná-los, se eles eram gananciosos.
como é que eles lidavam com as finanças, como é que eles lidavam com os recursos, se eles eram generosos, se envolviam, se contribuíam com a obra de Deus, se repartiam com aqueles que precisavam, ou se eles estavam tentando angariar o máximo de coisas. Depois, nós fizemos um teste com ele, conforme o versículo 9, se eles tinham consciência do mistério da fé. Passamos com ele todas as doutrinas do estatuto, dizendo: você aprova isso? Sim. Você consegue explicar e defender essa doutrina? Ou seja, você tem a consciência limpa de que você crê nisso, não porque o seu pastor está dizendo, não porque você é aqui da igreja, mas porque você crê em todo o seu coração as doutrinas da igreja. Você tem a consciência limpa a respeito do mistério da fé. E agora, depois desses 6 meses, no próximo domingo, desses 12, o Conselho Pastoral vai conseguir recomendar 7. Vamos apresentar para a igreja, dividindo em 4 diaconias: eventos, ação social, ajuda, ministérios de misericórdia, patrimônio, missões e eventos, e alguma outra coisa que eu esqueci agora, música, eu acho. E aí nós vamos colocar para a igreja para que eles sejam experimentados, para que ele seja comprovado que eles são fiéis, que eles são dignos de respeito pelos próximos 6 meses. Serão apresentados dizendo: esses homens querem servir aos queridos. Eles vão estar desempenhando essas funções para que eu e os meus irmãos pastores possamos orar e servir melhor por vocês. Eles vão estar unindo a igreja, funcionando como para-choque das murmurações simples ocasionadas por práticas erradas. Eles vão dizer: não é assim. Vão tentar unir, não vão ficar fofocando, tentando destruir a liderança, ou atacando os pastores. Eles vão funcionar como massa-cola na igreja, promovendo a unidade. E o nosso plano é que, se ao final do ano eles se mostrarem irrepreensíveis, nós esperamos em Deus que eles exerçam o diaconato. Aí você pensa: rapaz, uma das piores coisas que acontece na igreja são homens desqualificados liderando a igreja. Esse é o pior mal que pode acontecer. A única segurança que nós temos é se esses homens que estão à frente, não é se eles são bonitos, altos, baixos, magro, gordo, se eles são até importantes, têm títulos, mas se eles são qualificados de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos ficar olhando ao redor dizendo: fulano de tal, não gosto dele, que ele disse aqui. A questão é simples e objetiva. A gente olha essas qualificações, ensina esses homens e coloca como teste um período probatório para todo mundo ver: esses homens passam por isso? Se eles passam, que eles exerçam o diaconato. Se eles não passarem, não é plano de Deus para a vida deles. Precisam crescer um pouco mais e caminhar um pouco mais. Se isso vale para os diáconos, também vale para os pastores. Eu espero que eu esteja olhando aqui para alguns diáconos. A gente tem uma grande deficiência de homens sérios. Eu espero que eu esteja olhando para alguns diáconos aqui. Homens que olham um problema e, em vez de dizer como aconteceu lá, está errado isso, pastor faz aquilo, homens que vão tomar a iniciativa para servir a igreja. Homens que vão entender essa função não como uma competição com o trabalho de pastor, mas eles vão entender a sua função como para permitir que os pastores dediquem tempo no que é mais importante: o ministério da palavra e o ministério da oração. Eles vão encorajar, vão cobrar no bom sentido, admoestar, para que os pastores dediquem tempo enquanto eles tomam conta dessas coisas. O texto diz assim, homens, verso 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Os diáconos que servem bem, porque eles ilustram com clareza uma qualidade de Jesus Cristo. Marcos capítulo 10 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Conversando com os homens lá, eu dizendo, encorajando para eles: olha, eu queria
que vocês mostrassem para nós isso de Jesus Cristo. Queria que vocês fossem referência para a próxima geração, para os meus filhos. Quem é um servo aqui entre nós? Que eles apontassem um dedo e dizer, aquele ali é um servo de Jesus Cristo. Aquele ali demonstra a servidão própria de Jesus Cristo, a humildade, o respeito, a iniciativa que foi encontrada apenas em Jesus Cristo. Mas os homens não querem ser diáconos porque acham que diácono é uma subcategoria. Eles querem ser muito mais, servir. Por isso que nós temos um problema em encontrar diáconos. O problema não é o ofício. Felizmente o problema é o nosso coração. Nós queremos ser servidos mais do que servir. Os que desempenharem bem o diaconato, eles alcançarão para si mesmos uma posição justa proeminência, muita honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Nós temos um diácono, um candidato a diácono na nossa congregação, que é impressionante a disposição que aquele homem tem de servir em casa, em todo canto. Ele conhece a Jesus Cristo há uns 20 anos. E aí ontem, enquanto eu pensava que eu iria falar aqui hoje, e olhava a praça, eu conversava com a esposa dele e dizia, pastor, libere meu marido para ele ir para casa. E aí nós olhamos assim, ela é médica, eu olhando para ele, lá estava o marido dela, a gente teve uma programação na igreja ontem, ele estava catando as coisas para colocar no lixo. E aí eu fiquei pensando, ninguém pediu para ele fazer, ele não está sendo coagido, ele é um homem que quer servir a igreja. Enquanto alguns fazem isso, eu vou servir a igreja naquilo que eu posso. Os diáconos, eles são bênção de Deus para a igreja, são tão fundamentais quanto pastores. Uma igreja sem diáconos é uma igreja capenga, debilitada, assim como uma igreja sem pastores não é um plano de Deus. Uma igreja sem diáconos é uma igreja que falta aquela massa que liga, é como tentar rebocar ou colocar azulejo na parede sem massa cola. A liga não fica. Uma igreja abençoada com diáconos qualificados é uma igreja que, à semelhança de Jerusalém, é uma igreja que foca nas coisas certas, que tem mais possibilidade de impactar o mundo, porque a palavra de Deus poderá ser pregada com mais clareza. Amém? Eu espero em Deus que a gente se encontre amanhã, e eu queria orar pelos homens aqui, pedir que Deus levante homens. Talvez você seja um desses homens que quer servir, e você sabe que não está qualificado ainda. Lá nós fizemos a divisão entre desqualificados, não qualificados ainda e qualificados. Alguns não conseguiram passar, porque eles mesmos disseram, pastor, ainda não estou qualificado ainda. Continua investindo na minha vida. Talvez você seja um desses. Mas se a vida não é para servir a Deus e a sua igreja, é para quê? Se a vida não é para servir a Deus e a sua igreja, é para quê? Vamos orar. E eu queria que você orasse por você, se você é macho, para que a sua força se demonstrasse na sua habilidade e disposição de servir aos outros. Senhor, amado Pai, Criador e sustentador da vida, eu queria louvar ao Senhor pela Tua misericórdia, a Tua graça, louvar ao Senhor pelo tempo que nós temos aqui e a oportunidade de pensar a respeito do Teu reino, da Tua igreja. Obrigado porque nós temos a Tua palavra, esse mapa que nos diz a maneira como devemos viver. Nós não precisamos ficar no achismo, temos a Tua bendita palavra e ela nos guia, ela nos confronta. Pai, eu queria pedir que o Senhor levantasse diáconos, homens felizes em servir, homens que espelham com clareza essa característica de Jesus Cristo, disposição para servir mais do que ser servido, servos da igreja, servos de suas famílias, servos dos outros, servos da comunidade. Muda, Senhor, a maneira como pensamos, porque nós pensamos que é mais importante ser servido do que servir.
Levanta esses homens, Pai, aqui. Fala aos seus corações. Ajuda a liderança a qualificar-se e qualificá-los. Cuida deles, Senhor, para que eles sejam um instrumento nas tuas mãos para promover unidade, proteger a unidade da igreja e promover a movimentação da tua palavra e a oração. Quero pedir que o Senhor abençoe esta igreja e essa comunidade, em nome de Jesus. Amém.